Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei trazer para vocês um comentário, que é para vocês perceberem aquilo que eu tenho vindo a dizer aqui nos meus vídeos e para vocês perceberem qual é o ponto que exatamente quero vos levar. Não irei, nesse momento, estar a fazer um vídeo nesse formato para a religião católica ou para o Islão, porque eu penso que a ideia, como já havia vos dito, é chegar até a fonte. Essa é a ideia. E a partir do judaísmo é que nós podemos chegar até a fonte ou, em outras palavras, entender como que as coisas aí procedem. Pronto. Eu vou fazer aqui um comentário sobre esse vídeo que o Rabino Eliyahu Hask colocou no seu canal em relação às energias ocultas, e eu irei passar o vídeo com vocês, irei aqui chamar a atenção a alguns pontos que eu considero importantes. Eu fiz um pouco de resistência, de facto, para poder fazer esse vídeo, mas eu também não estava interessado em trazer algo aqui como se fossem as minhas palavras e tentando apenas apontar na direção de outro. Assim vocês têm a oportunidade em primeira mão de ver como que as coisas correm e perceberem dessa forma aquilo que de facto estou tentando vos mostrar. Eu irei fazer algumas pausas durante a apresentação do vídeo e fazer os respectivos comentários. Muita gente comentou, poxa, a gente queria mais, a gente queria falar, a gente queria ouvir coisas mais profundas. E eu conversei com o Rachinson, que está vindo para essa segunda entrevista hoje. O prazer é todo meu, e realmente é um tema que muitas vezes a gente evita tocar mais a fundo, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas e do público, como vão receber as informações. Tem pessoas que são sensíveis também a isso, eu tenho que tomar esse cuidado. Mas pelo que eu entendi, do meu querido amigo Rabi Eliyahu, que realmente a procura é muito grande, as pessoas precisam esclarecer, as pessoas conhecem pessoas que estão envolvidas com isso, querem ajudar também, querem se proteger delas também. Então, eu me dispus ao que for necessário. Eu não sei onde vai parar a nossa conversa hoje, realmente eu não sei, mas estou disposto a entrar onde for necessário. Pronto, faço aqui uma pausa, porque de facto vocês estão a ver um Rabi e um Rav, e eles vão estar a tocar em temas relacionados à magia de uma forma bastante diferente. A cultura ocidental, através da religião cristã, é o significado da cruz. A gente vê que ele é muito poderosa, né? A sua aparição, a fé que existe como idolatria. Eu queria te perguntar, o que é esse significado? Qual o significado verdadeiro da cruz na Torá? Olha, que pergunta! Justo começou com essa bomba. Como eu disse, os temas são bastante pesados, mas são temas que são de extrema importância. E se vocês prestarem atenção, ele já faz uma referência ao sinal da cruz como uma idolatria. E eu, em outros vídeos, já referi que o contato a Deus deve ser direto e não ser de intermédio de outra entidade para se chegar a Deus. Porque Deus é superior a todas as coisas. É superior ao homem, é superior a qualquer da sua criação. Então, quando uma das suas criaturas desejam entrar em contato com Deus, devem o fazer de forma direta. É algo impressionante. Realmente, o que eu vou revelar para vocês, o que eu posso falar sobre esse tema, é porque as pessoas gostam de enfeitar. Depois que já existe uma coisa, eles podem encaixar a explicação para ficar bonito, ficar bonitinho. Uma ponta, duas pontas, três pontas. Cada um vai, ou quatro pontas, cada um vai enfeitando a sua explicação, porque para toda sabedoria tem uma explicação. Você pode
fazer associação com sabedoria verdadeira e acoplar a algo falso. O que eu vou trazer aqui, o que eu quero explicar sobre esse tema, é o que eu aprendi de um grande cabalista da época ainda do Ramchal, que ele vivia do lado do Vaticano. E ele pôde explicar pela Kabbalah, pela parte oculta da Torá, o verdadeiro significado de várias condutas que eram usadas. Aqui temos já um ponto bastante importante, que é a Kabbalah, a parte oculta da Torá. Então, o que quer dizer? Que aqui é a parte mística do judaísmo, a parte mística da Torá. Por essas pessoas que praticavam os costumes do Vaticano. E interessante que justo ele explica a fundo o tema do símbolo da cruz. Talvez seria importante realmente transmitir. Gostei muito da pergunta. Aqui eu vou vos chamar a atenção a um outro detalhe, e deixa eu voltar aqui. É uma oportunidade. Somente um pouco. O verdadeiro significado de várias condutas que eram usadas por essas pessoas que praticavam os costumes do Vaticano. E interessante que justo ele explica a fundo o tema do símbolo da cruz. O que eu tentei aqui pegar e vos mostrar é o sinal justamente que ele faz com a mão, que na verdade também é um sinal mágico. É exatamente esse sinal, mas ele faz isso com a mão direita. E vocês vão ver repetidamente esse sinal dentro da Igreja Católica. Vocês veem várias imagens de bispos e padres, e até mesmo nas pinturas que você vê em relação a Jesus, ele faz também esse sinal. O que eu vou trazer aqui, o que eu quero explicar sobre esse tema, é o que eu aprendi de um grande cabalista da época ainda do Ramchal, que ele vivia do lado do Vaticano. E ele pôde explicar pela Kabbalah, pela parte oculta da Torá, o verdadeiro significado de várias condutas que eram usadas por essas pessoas que praticavam os costumes do Vaticano. E interessante que justo ele explica a fundo o tema do símbolo da cruz. Talvez seria importante realmente transmitir. Gostei muito da pergunta. É uma oportunidade. Sim. Então, é o seguinte, na verdade, também pela parte oculta da Torá, o símbolo de conexão com Hashem é uma linha reta que conecta. Você vê que a vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo, é a nossa conexão com o divino. O que ele diz, a força do símbolo tem que também entender o que é a força do símbolo, é algo muito interessante. Porém, o fluxo direto com Hashem é essa linha vertical. Aqui eu vou fazer mais uma pausa, e que é importante. Sim, o que ele está tentando transmitir é que a conexão tem que ser direta entre o indivíduo, entre o ser e Deus. E o outro ponto que aqui é interessante é que ele está a mencionar em relação à parte oculta, né, que é aquilo que é o trabalho de magia, é a magia realizada pelo operador. A linha horizontal é o corte. Quando você tira da conexão direta com a Hashem e coloca, e aloca, e conecta a força com intermediários. E a força, ao invés de ver direto com a Hashem, ela é cortada, essa conexão, e a pessoa recebe a conexão de forças intermediárias. Esse é o verdadeiro sentido. E a força vem de intermediários. Então, a cruz é o melhor símbolo que pegou e que ficou, porque o símbolo não é à toa. Também a parte oculta da Torá. Por que ele fala que vem de intermediário? Porque aqui é muito importante nós definimos muito bem, separar Jesus, Yeshua, seus ensinamentos e o porquê dos seus ensinamentos do cristianismo, de todo o cristianismo em si. Porque, vou usar o nome de Jesus, que é o mais comum. Jesus era judeu, Jesus teve os ensinamentos da Torá, e ele conseguiu realizar toda
toda a parte, todos os mistérios, não todos, mas parte dos mistérios. E sendo assim, a mensagem que ele queria trazer era bem diferente da mensagem que o catolicismo traz. E depois, aquilo que nós temos hoje na Bíblia já é uma construção de uma ideologia religiosa com o intuito de se usar dessa mesma magia. Daí vem o interesse, principalmente do cristianismo, de eliminar com o povo judeu. Eles são os primeiros antissemitas que nós temos. Depois também vem, claro, vem todo o interesse de eliminar esse conhecimento. Por quê? Porque eliminando o povo judeu, os judeus, tu elimina também o acesso à magia. Tu elimina também o meio para se alcançar essa magia. E é esse um dos principais objetivos, que existe aqui uma divulgação antissemita por parte da Igreja Católica, e apesar de não ser claro, mas essa é a verdade. E aí, por que ele fala isso? Porque dentro da Bíblia, dentro da atual Bíblia, tu vais ver que existe uma passagem que diz que quem não vier a mim não alcançará Deus, não chegará até Deus. É como se Jesus tivesse dito que quem não vir a mim, não me reconhecer como Deus, né, não me reconhecer como que aquilo, porque vejam lá, se vocês lerem a Bíblia com atenção, a parte do Novo Testamento, Jesus não se identifica como Deus, ele identifica-se como eu sou em apenas um ou dois momentos, mas não como eu sou Deus. E ele sempre faz referência ao Pai, ele sempre faz referência a Deus. E por quê? Porque ele sabia da condição humana dele. Entretanto, a questão que se colocou em voga aqui foi justamente o facto dele trabalhar os mistérios, que outros na altura tentavam, e por muitos anos já vem tentando, e vocês vão perceber isso num outro vídeo que eu também irei usar aqui do Eliyahu Hask, que aquilo que Jesus fez foi um grande feito. Ele veio revelar ao homem a magia, que era aquilo que já vem desde a época de Abraão. Pronto, vamos aqui dar seguimento. Ensina que o símbolo, quando ele se encaixa com o conceito espiritual, ambos se juntam. Então, o símbolo deixa de ser um simples símbolo, ele passa a ser um elemento que transmite a energia, a força. Por isso, esses lugares, terreiros, certos terreiros, eles usam muitos símbolos de metais, muitas vezes enferrujados, para atrair certa força. Certa força é tal símbolo de metal, certa força é tal símbolo. Então, eles invocam certa entidade, eles usam o símbolo dela, porque, na verdade, o símbolo significa o conceito que ela representa no mundo da expressão espiritual. E ela se conecta ao símbolo, ela paira no símbolo, e o símbolo expressa. Não é à toa que os nazistas fizeram a suástica, não é à toa que tem o símbolo do Magen David. Cada símbolo traz com ele a força da sua influência, a influência da sua representação que se encaixa com o espiritual. E por aí a gente pode seguir. Tem símbolos que representam anjos, que são usados pela Cabala, que as pessoas usam para fazer coisas, forçar entidades angelicais a fazer. Isso é perigoso. Não aconselho ninguém a olhar esses símbolos e se mexer com esses símbolos quando trata de coisas que ela não sabe que está mexendo. E, Rav, baseado nessa resposta aí aprofundada... Agora, aqui, um outro detalhe. Por que é que ele fala que ele não aconselha que as pessoas olhem para esses símbolos, mexam com esses símbolos quando eles não sabem o que estão a fazer? É justamente por isso, porque, de facto, aquilo, essas forças angelicais, essas forças ocultas, na grande parte, na maioria da parte, são forças destrutivas, são forças que têm a permissão de interagir com o meio físico, de uma forma direta, seja ela construindo ou seja ela destruindo. Sobre o tema, é interessante que a gente vê, como você aqui está ensinando para a gente,
que na parte espiritual fica tudo muito subjetivo, né? Então as pessoas podem fazer, através de filosofias muito vãs e fúteis, todo e qualquer tipo de associação que pareça bonita na superficialidade, mas quando a gente vai mais leômica, a fundo, a gente vê a sujeira, né? A bagunça que está ali dentro. E aí me traz aí uma segunda pergunta, Rafa, que é a questão do espiritismo. Óbvio que o meu intuito em perguntar e trazer esse tema não é ofender nenhuma religião, mas a gente saber a emeta, a verdade. Qual é a questão do espiritismo? Tanto no seu fundamento, o seu significado, como também a busca das pessoas. As pessoas são muito curiosas com isso. Será que isso aí é uma receita perfeita para o tema espiritismo ser tão famoso no mundo? O que significa? Aqui eu vou fazer outra pausa. Eu, como já mencionei num outro vídeo, eu já participei de sessões espíritas, já partilhei o que aconteceu comigo na primeira vez que eu entrei num centro espírita, e, no fundo, o que eu senti após iniciar o trabalho mediúnico, foi a impressão que me deu, é que nós estávamos a ser usados por entidades. E a questão é que eu coloquei quem são essas entidades? E, no fundo, aquele que pensa que é médium, na verdade, ele perde o controle completo sobre a vida dele. Porque ele permite que determinadas forças use o seu corpo, e se isso fosse para ser exatamente dessa maneira, eu penso que Deus teria facilitado a nossa comunicação com os espíritos. E como eu mencionei no outro vídeo que eu fiz, em relação, eu fiz esse comentário, se tu entrares num centro espírita, ou fores num centro espírita, tu vês as pessoas a fazerem invocações de espíritos recentes. Eu até hoje não vi, ou pelo menos não tenho relatos, de pessoas que de facto conversam com entidades, com espíritos, né? Estamos a falar de espíritos, pessoas ou outros seres, que, por exemplo, diretamente com Jesus, ou diretamente com o rei Salomão, ou diretamente com uma outra, por exemplo, o Alexandre o Grande, o Napoleão, fosse lá quem fosse. Eu só citei essas pessoas, né, porque são pessoas conhecidas, ou Pitágoras, ou Platão, ou Sócrates. Por que que nós não vemos o relato espiritual do contato com espíritos que já faleceram, que já passaram, né, há muito mais anos? Porque é o remanescente energético que se mantém muito forte, e esse remanescente se mantém em objetos, se mantém em coisas e se mantém em pessoas também. E é por isso que eu sempre aconselho a todos aqueles que perdem um ente querido, não chorem, não tragam a tristeza, mas sim lembrem dos seus momentos de alegria, dos seus momentos de felicidades, dos sorrisos dados juntos. E é dessa forma que tu ajudas o espírito a ser exaltado. Porque se tu sentes a saudade, o egoísmo, aquela saudade egoísta de eu sinto a falta que ele me faz, tu estás a aprisionar o espírito aqui, porque o espírito está ainda em contato com tudo aquilo que é material. Apesar de estar desligado do corpo, o seu remanescente energético ainda é forte. Forte o suficiente para reavivar a consciência. Pronto, seguimos. Eu estou vendo que eu tinha que ter me preparado, pegar peso pesado hoje aqui, que as perguntas são realmente perguntas bem pesadas, bem interessantes, importantes, Sim. mas complexas. Como responder em tão pouco tempo questões tão complexas? Eu vou tocar no tema, eu quero responder. Antes de responder essa pergunta, já que você tocou que o símbolo pode botar, enfeitar ele, e fazer dele uma bonequinha, e a pessoa não sabe o que realmente é a influência dele, esse é o perigo. Esse que eu comparei no livro que eu escrevi, Aqueles Bruxos Estão Mortos, eu comparei com um mafioso, que é como teu amigo, quer te atrair, mas ele quer trazer você para os interesses dele, para tirar de você tudo que você tem, até o final. Ele não está nem aí para você. Ele quer simplesmente tirar toda a tua força, teu dinheiro, para te viciar a pessoa no interesses dele. Esse é o perigo, que eles se apresentam bonitos
e, na verdade, eles estão querendo extrair da pessoa tudo o que ela tem, tudo, sem nenhuma piedade. Agora, quanto à questão do espiritismo, é um tema muito sutil, é um tema muito interessante e importante, porque tem muitas pessoas que se atraem. O perigo do espiritismo é muito grande pelo fato dele revelar muita verdade. Por que muita verdade? Ele trata com espíritos. Os espíritos revelam, estou falando das revelações verdadeiras, o que está acontecendo com ele no mundo espiritual. Eu conversei já com pessoas espíritas que se converteram ou que estavam em processo de conversão, que eram grandes pessoas que estavam muito envolvidas com o espiritismo, e foi muito interessante para mim as conversas, que eu aprendi muito do espiritismo, e eu vi que realmente é talvez o local mais perigoso. Por quê? Porque é o mais parecido com a verdade. Esse é o perigo dele. Por quê? Por que é parecido com a verdade? Quase tudo do que eles falam está escrito no Zohar, no Arizal, nos livros de Kabbalah, nos livros... Porque os espíritos revelaram o que estão passando no mundo espiritual. Veja, a parte importante aqui, a chamada que ele faz, em relação à parte, está no Zohar, está na Kabbalah, os espíritos. Vejam, os espíritos, não Deus. Um conta como é o Cafaquela, como as perseguições das forças que estão envolvidas. Outro conta como é lá no Guinomo, que chamam de inferno, purgatório. Outros contam como é no mundo espírita. Então, você vê que tem muita verdade. E essa verdade é compatível com os livros da Torá. Eu fiquei impressionado. Até que eles chegam numa nublosa e conectam tudo com a mesma idolatria que a gente falou da cruz. Eles levam para a idolatria e na nublosa eles levam para forças deles. Eles têm interesse de puxar pessoas para essa linha horizontal. Quanto mais pessoas se juntam a essa linha horizontal, mais ela pega a força da linha vertical. Então, esse é o interesse, porque esses espíritos estão todos presos a essa força de intermediários. São pessoas que serviam a Yeshu, as forças que fazem a barreira entre a pessoa e Deus. Então, eles têm que levar as pessoas para esse caminho deles. Então, eles revelam muita verdade, porque estão vivendo essa verdade, mas até eles mesmos, os espíritos, estão presos nas linhas das fontes que dão para ele, a vitalidade deles, que são intermediários. Então, eles levam as pessoas para os intermediários. E as pessoas acreditam, porque tem muita verdade, tem muitas revelações, eles veem espírito, vê coisas se mexendo, e não é à toa que a Torá fala, cuidado com os espíritos, não mexam com isso. Não é porque não existe. Nenhum pai sai gritando com o filho que vai mexer na tomada, porque é à toa. Porque ela tem eletricidade, é perigoso. Quando a Torá fala, cuidado, não procure espíritos, não fala com essas coisas, porque ela sabe que esses espíritos que estão à disposição, que querem a qualquer momento vir, são espíritos que estão presos nesse mundo e que vai direcionar vocês aos intermediários, à idolatria, e tudo vai embora. A verdade for revelada, como se fosse Deus vai dar descarga no mundo, e todo o esgoto vai embora. E as pessoas que estão conectadas com isso vão embora junto com eles. Deus nos livre. Não desejo para ninguém isso. Claro. E, Rafa, é interessante, né, Rafa? Pesado, né? Falamos que vão pegar pesado, estamos pegando pesado. Está mantendo a palavra, 100% mantida, Rafa. Aqui eu vou fazer uma pausa. Quando ele diz aqui a servir, que não está a servir Deus diretamente, eu posso confessar que nenhuma das sessões que eu tive, quando estava a fazer o curso mediúnico, sim, é verdade, sente-se presença de entidades dentro, mas por mais de uma vez eu vi de facto claramente, e aqui é muito importante, por que ele diz que muitas pessoas são atraídas? Porque as pessoas querem, veem o facto mediunidade como um facto de um ser especial. Um ser que é diferente, então as pessoas pensam que quando se diz, eu sou médium, né, como se ele fosse quase que aqui um rei, né, e não é isso. Ser um médium é apenas, no meu entender, é apenas uma pessoa que nasce com um pé na terra e outro no mundo espiritual. Não completamente, como é óbvio, dessa forma, tão, vamos dizer assim, é uma metáfora, porque aquele que é médium, grande parte das vezes, não consegue compreender as influências espirituais que ele está a sofrer. Ele basicamente é atacado.
é o mesmo que acontece com os insetos, quando tu tens uma luz acesa e os insetos vêm para ti. E se tu tens esse pé no mundo espiritual, os espíritos, sejam eles de construção, sejam os espíritos que vêm para, que têm o domínio sobre a matéria, ou sejam espíritos de seres desencarnados, eles são atraídos por ti. E por quê? Justamente por isso, por conseguires ter um pé na espiritualidade e um pé dentro da matéria. E isso permite com que eles vivenciem ou revivenciem determinadas experiências. Daí temos muitos casos da possessão espiritual por entidades destrutivas, ao qual ela deseja viver algo. Ela tem o desejo de viver a matéria. Aí ela tenta se apossar de algum indivíduo ou outros espíritos que, ao desencarnarem, ao desagarrarem da carne, devido a lamentações ou devido a algum choque, ou devido à não compreensão do estado espiritual que se encontra, ele tentar de uma certa forma voltar à matéria, sabendo que não pode voltar ao seu corpo. Mas, se aquilo, por isso que é importante o homem cuidar dos seus vícios, porque pensem da seguinte forma, veja dessa forma, quando tu morreres é como se tu estivesse em um sonho, ao qual pouco ou nada tens o controle, é muito confuso e vai sempre levar-te aos teus temores. Caso tenhas muito, vai sempre levar aos teus vícios, caso os tenha muito. Ou, se for uma pessoa que procurou compreender a espiritualidade, procurou conhecer Deus de forma verdadeira, vais despertar dentro do teu sonho e vais conseguir compreender a forma que deves reagir verdadeiramente. O sonho é um mecanismo muito interessante e quando houver oportunidade, se assim for, eu irei fazer um vídeo. Mas o foco aqui, aquilo que eu quero transmitir é justamente em relação a essas entidades. O que há nessas entidades? Elas querem continuar a vivenciar algo. Por isso que quando o Ravi fala, né, em termos de fazer as pessoas beberem, fazer as pessoas fumarem, aqueles que são médios de outro tipo de centro espírita, é para eles viverem isso. Eu vou aqui, eu não sei se eu falei no outro vídeo ou não, mas eu vou aqui fazer uma revelação. Da minha pessoa, claro, da minha experiência, acreditem quem quer acreditar e não acredite quem não queira acreditar. Eu tive uma namorada em São Paulo e ela tinha uma funcionária que trabalhava junto com ela que o pai dela era espírita, era pai de santo. E ela se interessava muito por esses temas e isso tudo surgiu porque houve um dia que fomos à Zona Sul, né, no shopping. Nós morávamos na Zona Sul, na verdade, em São Paulo, e nós fomos a Ibirapuera, no shopping, e ao sair do Ibirapuera, eu vi algo que eu já tinha visto anteriormente. Eu faço o comentário, eu falei, eu já vi isso, a Cíntia vai falar determinada coisa. E, nesse momento, essa colega dela olha para mim e diz, como é que tu já viu? Eu, pronto, expliquei a situação, pronto. Adiantando, depois disso, foi aí que eu tive contato com o centro espiritual, mas adiantando, e depois disso tivemos aqui o contato com essa outra funcionária, que o pai dela era pai de santo, e ele um dia, pronto, para além da insistência dele, queria que eu fosse iniciado e fizesse lá os cursos para ser pai de santo também, coisa que eu neguei, ele falou, mas deixa pelo menos eu receber a entidade para vos falar alguma coisa. E ele de facto recebe a entidade e
quando ele está a receber a entidade, ele pisa no meu pé e volta-se imediatamente para trás. E penso eu que nessa altura ele já estava encarnado, a entidade já estava presente, e a entidade diz para ele, a entidade diz, acabo de pisar um casco muito grosso. As entidades espirituais reconhecem o teu ser. E eles, quando querem fazer algo de mal, vão sempre se aproveitar da tua fraqueza. Esse é o ponto, que é por isso vocês veem dentro do mundo esotérico, das escolas esotéricas, a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é conhecer as tuas fraquezas, porque garantidamente, se tu conheceres as tuas fraquezas, saberás claramente a tua força. E é mais ou menos isso. Continuando. Agora. Mas é interessante, Arava, que você trouxe aqui esse conceito de que, poxa, se o testemunho da alma é verdadeiro, é muito fácil você confundir isso com o conceito, com a fonte, com a matriz da ideia, né? Então a gente fica achando que aquilo é verdade, mas na verdade é apenas o interesse, né? Como você trouxe, dessas almas negativas que se conectam com pessoas vivas e apenas querem se aproveitar, como você trouxe aqui, mafioso, pessoas ruins, e aí deixa quieto, né, a fé da pessoa viva em acreditar que aquilo é uma espécie de divindade. Para a alma isso é bom, para a alma isso é jogo, para a alma negativa, né? Porque ela está ali aproveitando para tirar todo o proveito de você e você está ali tratando aquela alma como um deus, como uma coisa quase onipotente. Então acaba que casa perfeitamente bem, né? Engana muito mais fácil. Exatamente. Também elas estão numa dimensão espiritual que elas podem ver mais a vida da pessoa e falar para ela coisas que estão incomodando, como conseguir. Porque ela tem acesso, ela não está com o corpo dela, então ela tem acesso a informações que a pessoa não tem, como forças astrológicas. Tem tipos diferentes de forças astrológicas. Tem o mapa astral, as estrelas da posição, mas tem a força de influência das estrelas que as pessoas médios podem captar, que os espíritos podem captar, e assim revelar para a pessoa coisas, ela fica impressionada. Mas a Torá já nos indicou e já nos falou, mesmo que chegar um profeta com milagres e fizer o que fizer, caminhar sobre as águas e falar, olha, a Torá mudou uma vírgula dela. Ele tinha pena de morte, hoje em dia não se aplica a pena de morte, é proibido. Hoje em dia, porque não tem os meios, não vai trazer um conserto para o mundo. Porém, para mostrar a gravidade de deturpar a palavra de Hashem e tirar a chance das pessoas se conectar só com a vertical. Eu vou aqui fazer uma outra pausa e fazer aqui esse comentário, né? É claro que ele está fazendo aqui uma crítica a Jesus, uma crítica, acho que aqui é uma confusão ainda, né? Na cabeça dos judeus, há uma confusão e não há em relação a Jesus, em relação ao catolicismo. Porque que, pronto, em relação a Jesus, em relação a ele ter revelado os mistérios, coisa que ele não deveria ter feito, segundo os rabis da altura, e segundo a visão já aqui cristã, já é a alteração, porque para aquele que não sabe, os primeiros cristãos eram, na verdade, uma seita dentro do judaísmo, e foi muito discutido se para ser cristão deveria de se converter ao judaísmo, se não deveria se converter, se poderia ser cristão diretamente, como que o processo deveria ser feito, porque estava a absorver não-judeus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante também de frisar, é que os primeiros cristãos, quando eles saíram a divulgar a palavra, né, daquilo que eles achavam que seria o Messias, que são judeus, né? Isso que é importante ter em mente. Os primeiros cristãos são judeus. Eles usavam uma versão da Bíblia, que foi a primeira versão traduzida para o grego, que era a Septuaginta. Então vejam, eles procuravam ensinar o cristianismo através da Taná. Somente quando Roma toma o poder e o domínio sobre a religião, porque percebe e entende claramente que é muito mais fácil dominar o homem, que é muito mais fácil dominar os povos através da religião do que através das tropas. E eles não precisavam ter o esforço de ter as tropas, porque se eles convertessem, se eles convencessem o povo
que aquilo era uma verdade, o povo dominava sobre os reis. E se eles dominam o povo, logo eles dominam os reis. E eles passam a ser os reis. Daí a crítica que eles fazem, porque de facto existe uma passagem que Jesus diz: eu não venho cá para alterar, mas sim para enaltecer a Torá. Então, basicamente, como eu já mencionei também em outro vídeo, o que vocês veem no Novo Testamento, por isso que a Igreja Católica chegou a um ponto que eles tentavam vender só o Novo Testamento, é uma tentativa de reescrever a Taná. E por que vocês têm o livro da Revelação? O livro da Revelação é uma tentativa de compilar todos os profetas de forma a dizer que, não, sim senhora, nós, de facto, temos aqui toda a história, né, de Deus. Deus está aqui, e é daí a importância que eles fazem de Deus a entidade como Deus, né, surge a trindade, que vocês precisam perceber e entender o que é essa trindade. Mas isso também é conversa para um outro vídeo. Seguimos. Tem horizontal. As pessoas querem botar horizontal, não querem deixar vertical. Então é perigoso. Então, mesmo que fizer milagres, isso não tem que nos tocar em absoluto. Existem meios de fazer milagres, existem meios de acessar espíritos, existem meios de usar da Kabbalah ou da espiritismo, dessas coisas da bruxaria, para fazer coisas incríveis. Mas vejam aqui outra nota importante: existem meios para usar a Kabbalah, do espiritismo e outras coisas para fazer coisas mágicas, né, mistérios. O que importa é a conexão com a Hashem. Todo o resto é ilusão. É como pegar um martelo e quebrar um copo. O copo quebrou, vamos agora seguir o martelo. Existem martelos espirituais. A pessoa pode usar dele e saber se proteger dele. São forças existentes na criação física e espiritual da natureza espiritual. Muito. E, Rav, já que as pessoas, né, muitas vezes, que não têm o mínimo de sabedoria, né, da Torá, da verdade, da espiritualidade, e muitas pessoas acabam por curiosidade buscando, né, lugares assim, lugares de trabalhos espirituais, terrenos, lugares onde fazem tipos de trabalho. O que acontece com essas pessoas que vão em locais assim? Que tipos de, digamos assim, consequências físicas e principalmente espirituais a pessoa tem quando busca lugares como esses? Aí eu estou vendo que a gente pode seguir aqui horas conversando, tá? Sem dúvida. Graças a Deus, as perguntas estão bem colocadas nos pontos realmente fundamentais. Estou muito impressionado. Baruch Hashem. Porque o primeiro passo, muitas pessoas vão por curiosidade, até menos pessoas que não acreditam em nada, vão lá para ver o que é, ou de repente tem alguém doente na família, vamos ver se tem alguma cura, alguma maneira, procurando um bem ou ajudar, ou para conquistar um prazer, ou para conquistar uma pessoa. Vamos tentar, quem sabe? E vai muitas vezes ingenuamente ela entra nesses lugares. A pessoa tem que saber, quando ela entra num lugar assim, existe uma coisa chamada Tselem Elokim. Tselem Elokim é a presença que a Hashem coloca na nossa alma. É algo que expressa a presença do divino que nos acompanha. Isso nos protege dessas coisas no dia a dia, de forma natural. Como está no Talmud. O Talmud está dizendo, no Tratado de Brachot, que se a gente tivesse os olhos abertos espirituais, a gente ia ver dezenas de milhares de forças espirituais tentando nos atacar, pegar, sugar da nossa energia, fazer um mal para a gente ia perder a consciência de tanto medo e preocupação, como aconteceu com um dos sábios da Guemará, do Talmud, Aqui, só para reforçar o ponto que eu falei, essas entidades elas só conseguem, de facto, interagir com aqueles que têm, de facto, um pé no mundo espiritual e outro pé na terra, porque é a única forma deles conseguirem influenciar. De outra maneira, a influência que ocorre é externa. É como se tu colocasses num rio algo para tentar desviar o percurso daquele rio, mas tu nunca desvia ou nunca para com o escaldal completamente do rio. Tu pode contê-lo, como assim contens dentro de uma represa, mas vai ter que soltar, porque se não soltar, a água sai pelos cantos. Então, quando essas entidades, quando essas forças espirituais,
elas interagem com aquele que não é um indivíduo com o pé na espiritualidade e outro na Terra, ela reage de forma, vamos assim, influenciando o meio à sua volta, de forma a procurar conduzi-la a determinado ponto. Que fez um processo para ver essas forças. A gente anda despreocupado, sem saber de nada, sem ver, e nada em geral acontece, porque tem essa proteção natural. Quando a pessoa vai procurar esses lugares, é como se estivesse falando: Deus, eu não preciso de você. Pode sair, eu posso me ajeitar com essas forças, com os espíritos. Eu quero fazer parte da máfia. Então, mesmo que ingenuamente, quando ela entra nesses lugares e procura essas forças, a presença do divino que protege ela naturalmente começa a se afastar dela, começa a ser menos intensiva, menos intensa, se expressar menos, e ela fica acessível ao domínio dessas forças, e depois é muito difícil a pessoa se desapegar disso. Eles começam a fazer... Aqui é outro ponto importante que eu também já mencionei em outro vídeo, que é as esferas de influência. Tanto as forças destrutivas, né, os espíritos mais ligados à matéria, quanto aos espíritos que estão apenas, governam apenas o mundo espiritual. É como se fosse aqui dois campos de energia, e nós, os seres vivos, nós circulamos ou sofremos a influência dessas energias consoante a nossa matriz base. Agora, isso não significa que, por teres mais facilidade em absorver o bem, que és uma pessoa boa, e não significa por teres mais facilidade em absorver as forças destrutivas, né? Vamos aqui construtivas e destrutivas, mas destrutivas apenas no mundo material e construtivas apenas no mundo espiritual, não significa que és um construtor ou uma pessoa que causa a destruição. Grande parte das vezes, tu és impelido a ir para o lado contrário daquele que é a tua matriz. E aqui é que consiste depois também aqueles que não têm essa, como é que eu vou dizer, essa conexão com essa matriz, mas que eles passam quase que desapercebidos dentro dessa matriz. Porque eles não interagem, não sofrem tanto a interferência dessas duas energias, bem como aqueles que, tanto por um lado quanto por outro, lá estão eles. Se hoje ele é tomado por uma esfera, não vou dizer uma esfera, mas por uma onda de energia destrutiva, ele vai sentir vontade de fazer o mal, ou ele vai sentir vontade de chorar, sentir-se depressivo, bem como aquele que sofre uma onda da energia construtiva vai sentir com força, vai sentir com vontade de fazer qualquer coisa, alegria. Agora, que muita atenção, um dos fatores que é bastante interessante de se ter em mente é que, de facto, quando tu experiencia uma onda negativa, se for essa tua matriz, por assim dizer, tendencialmente absorver melhor essas forças negativas, vai sentir-se forte, com força, vai sentir poder, potência, pujança. Do outro lado, se a tua matriz for uma matriz mais construtiva, o teu lado criativo aflora, o teu emocional para as coisas boas aflora. E isso é interessante, nós vamos poder observar isso na música. Como que a música reage, né? Como que o som reage, como que as vibrações reagem no ser, podendo tu ouvires uma música transformar-se numa pessoa mais emotiva, numa pessoa mais agressiva. Esse mais agressivo aqui não significa que tu queiras fazer algum mal, mas vai sentir aquela força e aquele poder de poder fazer algo. O que é muito diferente quando a energia ela é construtiva, ela apenas dá-te o esplendor de ser possível, mas ela não te dá o esplendor de fazer algo, de facto físico. Essa é a diferença, ela te projeta, ela vem numa projeção mais mental. Nós começa a fazer encostos, começa a sugar da pessoa, e muitas vezes também da comida que a pessoa come, das coisas que a pessoa, ela vão sugando dessa energia para suprir
as necessidades que elas ainda são apegadas e presas nesse mundo físico. Não é à toa que a Torá proíbe entrar nesse lugar. Até os sábios da Torá tinham muita preocupação de não passar nesses lugares, de não entrar nesses lugares. Inclusive, o Arizal, ele escreve no livro dele, quando ele fala dos túmulos dos Tzadikim, ele explica exatamente onde é o túmulo do Yeshu. Por quê? Para as pessoas tomarem cuidado e não passar perto deles, desse túmulo. Porque só o fato de estar na presença de alguém que é o foco de idolatria já traz para a pessoa influências ruins. Então, é perigoso procurar esses lugares. Não é bom, é um lugar de perigo espiritual. Temos que saber da verdade e se afastar. Não é à toa que a Torá proíbe essas coisas. E, Rav, interessante você tocar nessa questão, né, de detalhes mais a fundo de que muitas vezes a pessoa essas almas sugam a energia das pessoas que estão vivas, através do que comem, do que fazem, através até de coisas que se cheiram, né? Muitas vezes tem incensos, oferendas que se fazem, aquela ideia, né? Leavdil, ao contrário de um korban, de um sacrifício que seria feito, né? No templo. E aí a gente escuta até coisas mais assustadoras, que é, por exemplo, beber sangue, por exemplo, em rituais que seriam mais negativos, talvez, porque parece uma coisa muito assustadora e até inconcebível. E a gente sabe pela Torá é proibido beber o sangue. E por quê? Por que Hashem advertiu especificamente o sangue? O que isso ajuda na questão negativa espiritual desses locais, Rav? Olha só, mais uma bomba. Baruch Hashem. Sim. Então, o sangue, a Torá fala que a presença do espírito paira no sangue da pessoa. É interessante perceber que tudo que a Torá fala para não fazer, lá eles fazem, porque dá força para eles. Justo que a Torá fala, se proteja, não se apegue às forças de impureza. Lá eles falam, se apeguem para ter mais força, porque as forças dele vêm de onde? Das forças de impureza. Quanto mais se conecta com a impureza, mais força eles têm. Não é à toa que Bilam, natural, Balaão, que foi o maior bruxo da Torá, ele é a reencarnação de Lavan, neto, e a reencarnação de Lavan, que foi outro dos maiores bruxos da história. Ele tinha um relacionamento íntimo com a mula dele, porque a mula dele era a idolatria. O Zohar explica que a idolatria dele vinha através da força espiritual que se chama mula, que se conectava com a mula dele, e assim ele se juntava com a mula e pegava dessa força. Não é à toa que fazem também certos rituais que mexem com esse tipo de coisa nesses lugares. Agora, aqui um outro comentário importante que eu quero deixar aqui vocês veem aqui a questão da ligação do sexo, e você já vê isso através do genes, apesar que o genes não tem a ver com a questão sexual, mas a tentativa, por assim dizer, de alcançar a entidade espiritual através da invocação, através do prazer máximo. E, de facto, o homem sente um prazer enorme, tanto quando aqui digo homem, estamos a falar de homens e mulheres, sente um êxtase máximo durante a relação sexual. E ao ofereceres essa energia, ofereceres isso à entidade, se a entidade aceitar, ela conecta-se contigo e, a partir daí, podes ou não obteres algo. o sangue é muito interessante, que a Torá fala, cuidado com o sangue traz a influência. É o contrário, você vê na Torá, fala do templo, que não tinha nenhuma mosca no templo, por mais que tenha sacrifício, que é santidade. Nesses terreiros, muita mosca, cheio de moscas, cobre de... Você vê que a mosca é um símbolo de impureza, e no templo não tinha nenhuma mosca, era um dos milagres do templo, porque é santidade. Mosca não entrava lá. E tudo é o contrário, é impressionante que é tudo... O que a Torá fala? Não faz, que não é bom, é perigoso, lá é estimulado, traz força, é bom. Rabi Eliyahu, depois da nossa entrevista, realmente muitas pessoas procuraram o canal e realmente muitos assistiram nossos vídeos também. Eu escutei muitos elogios de todas as tuas aulas, muitas pessoas escrevendo vai Torá lá nos meus comentários.
Que legal. Então, realmente, e justo no dia da inauguração do vídeo, foi a inauguração do livro através do teu programa, que uma pessoa já no mesmo dia comprou e leu o livro e já entrou em contato comigo, me contou toda a experiência dele, muito parecida com a história do livro. O nome dele era Patrick, ele me permitiu falar o nome dele, e ele já ficou a noite inteira lendo com a esposa dele, e eles falaram para mim que realmente eles se identificaram, a história que eles passaram era muito parecida com a história do livro, e eu fiquei impressionado com a história dele, realmente eles chegaram em lugares muito, muito longe, e eles conseguiram sair dessas forças também com muita luta, e muita luta eles conseguiram sair, e eles falaram que realmente eles se identificaram muito, a história do livro parece que é parcialmente a história deles. Quero deixar isso que... Aqui um detalhe interessante, né, quando ele fala aqui sobre esse casal que teve que batalhar muito para sair, né, para se desprender dessas entidades espirituais, e por quê? Lá está o fator de não, esse casal não conhecia-se a si mesmos. Por isso, não conhecendo a si mesmo, torna-se muito difícil, porque os espíritos a todo momento vão te oferecer aquilo que tu desejas. Mas lembrem, e é isso que eu quero aqui deixar muito claro para vocês, as entidades, esses espíritos que são mais terrenos, que são os príncipes, os dominadores da matéria, eles não estão a fazer isso para fazer mal a ti. Eles apenas estão a fazer isso para mostrar que o produto que ali está não é um produto bom. Muitas pessoas leram e realmente gostaram. Baruch Hashem foi benéfico para muitas pessoas. Baruch Hashem, o que é bom a gente tenta compartilhar. Então, que bom Obrigado que aí pelo chegando. elogio. Continuem chegando, Baruch Hashem mais e mais. Rav, indo talvez aí por um conceito mais pesado ainda do que o próprio sangue, se é que é possível, a priori, parecer que tem algo mais assustador, a gente vê em vários locais, quem passeia pelo YouTube um pouquinho, hoje em dia no mundo digital, sabe que é muito fácil ler sobre o culto ao bode, a ideia do chifre, até em famosos que utilizam certos tipos de conceito ou formatos com a mão que lembrem a ideia de um bode. O que é cultuar ao bode? E por que isso é um tema que realmente assusta as pessoas no mundo? Olha só, tem o termo bode expiatório interessante, isso vem da Torá também, isso vem da Torá, interessante. A Torá já estava atenta a esse tema, inclusive, eu tenho até um receio de falar desse tema, não porque quem está com a Hashem não precisa ter receio de nada, é porque você está tocando aqui realmente num tema muito essencial, e o meu receio é não saber expressar da maneira suficientemente clara, porque todo o nosso objetivo aqui é trazer o benefício para as pessoas que estão escutando, não é bater papo sobre temas esotéricos, né? Eu imagino que não é nosso objetivo esse. Claro. Então, eu tenho muito receio, porque é um tema muito, muito realmente pesado, e eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem por onde começar. Porém, quando o Zohar fala desse tema do bode, ele explica que o local onde a força do próprio mal em essência, que hoje em dia é muito chamado, não quero não falar nomes aqui, as pessoas sabem, o próprio espírito do responsável que foi criado por Deus também, para ter essa função, para criar o livre-arbítrio, o cenário do mundo, antes disso ser tirado e exterminado do mundo. Eles foram criados também, tem outro tema que a gente podia falar, eles foram criados também com a vontade de pegar o local de Deus. É interessante, porque eles passam essa ideia para os seguidores deles, que eles vão pegar o lugar de Deus. É interessante. Aqui eu vou fazer uma outra pausa, é só para vocês perceberem que tanto as forças construtivas e destrutivas, as forças que dominam a matéria e dominam o mundo espiritual, são criaturas divinas. Mas eu discordo dessa parte aonde ele faz referência que essas entidades têm o interesse, o intuito de tomar o lugar de Deus. Não. As entidades, elas não têm o interesse, o intuito de tomar o lugar de Deus, elas respeitam, elas sabem muito bem a posição delas, elas apenas são um filtro. E como eu referi anteriormente, é para expurgar aquilo que não é bom. E quando eu digo bom aqui, não faço uma relação de bem e mal. No sentido de não permitir que passe pelo filtro e que aceda
ao mundo espiritual aquele que não é justo. Mas eles foram... A própria Torá fala que eles se expressam com o símbolo do bode. Tem lugares que não podem nem falar o nome do bode, porque é considerado que é o nome sagrado, lá nesses lugares que fazem, que idolatram o bode, não pode falar esse nome. Então, na verdade, sabe por quê? Porque o local onde se expressa de maneira mais intensa essa força, ela tem o formato e o símbolo do bode. E o bode não é à toa também que um sacrifício de idolatria, quando a pessoa se arrepende e ela vai trazer um sacrifício porque fez idolatria, ou sem querer ela fez idolatria, ela tem que levar um sacrifício para o templo. Se é uma idolatria do povo de Israel, de um conjunto que o Sanedrin, falou para fazer uma idolatria por engano, é o bode. O sacrifício é justo levar um bode. E se é uma pessoa particular, o sacrifício que ele tem que levar é o sacrifício de uma cabra, que é o feminino do bode. Então, você vê que tem uma relação forte dessa linha horizontal com o bode. Ele, de certa maneira, se expressa. Teve até o carne com leite, por exemplo, está no Zohar, quem come carne com leite, mistura as forças e dá espaço para entrar essa força na pessoa, essa força de influência ruim, e a pessoa fica com uma imagem espiritual, para quem tem olho espiritual, de bode. É interessante que você vê esse símbolo. Não é à toa que eles idolatram esse símbolo, porque isso expressa. E mais ainda, a Torá nos ensina que Yeshu, ele é a reencarnação de quem? De Esav. Esav, que é o arqui-inimigo de Jacob. É interessante que Esav surgiu dele é Roma, é toda a ideia do Vaticano, que adotaram Yeshu depois como o símbolo espiritual deles, como a idolatria deles. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque é aquilo que eu venho notado em todo o meu caminho espiritual. Quando nós falamos com um rabi, quando nós falamos com um sacerdote, como nós falamos com alguma pessoa que já está há muitos anos nessa caminhada espiritual, quando nós falamos com um maçom, quando nós falamos com um Rosa Cruz de altos graus, por vezes as pessoas pensam que essa pessoa é quase uma divindade, que elas têm muito conhecimento, que ela realmente está muito aprofundada. Mas nós devemos aqui colocar o filtro da verdade. E por que eu digo filtro da verdade? Porque o bode, aqui que eles mencionam, eles fazem menção a Bafomé. Mas a própria ideia de Bafomé, para quem conhece, por exemplo, Eliphas Levi, foi quem trabalhou bastante aqui a parte esotérica e a parte mágica, vai se aperceber que a criação dessa imagem que causa, por assim dizer, a idolatria para depois para outros, a criação dessa imagem é justamente o tentar desvendar os mistérios esotéricos. Isso tudo por quê? Porque, como já referi em outros vídeos, toda essa ideia mística, ela tem a sua vida até 600, quando surge Mohammed, e depois com o domínio, conforme o Islã começa a dominar, os cristãos são forçados a deixarem cada vez mais o Médio Oriente, e já aqui com o cunho total de Roma, com o intuito de conquistar sem eles precisarem ter os exércitos. Então nós temos aqui vamos assim, um camuflar os véus que são colocados perante a magia e perante o que era a ritualística mágica. E os próprios judeus, devido a essa má experiência que tiveram com Jesus, também procuram esconder-se, tanto a magia e muitas coisas. E por quê? Porque eles também eram perseguidos, né? Eles passaram a ser perseguidos pela Igreja Católica e, consequentemente, depois também passaram a ser perseguidos pelos muçulmanos. Por quê? Porque eles queriam, de facto,
esconder os segredos, né? Tanto os muçulmanos quanto os judeus, quanto os católicos, têm interesse, quanto os cristãos têm interesse de esconder a verdade sobre a magia. E devido a isso, aqui é o oculto. Depois isso vem e acaba por ressurgir novamente, quando já os árabes, por esse domínio muçulmano, estavam a tomar a Europa, por assim dizer, assim como tomaram grande parte da Península Ibérica, e nasce uma força de resistência francófona, novamente, a tentar reconquistar a Europa, e depois indo novamente a tentar reconquistar Jerusalém, que é aquilo que nós conhecemos, que são as cruzadas. E dos quais, né, desses movimentos mais conhecidos são os templários e os hospitaleiros. E daí que depois os templários também são perseguidos também pela igreja, porque a igreja vê os templários como uma força concorrente. Tanto uma força concorrente espiritual, quanto uma força concorrente de governança. Porque estava ali aquilo que Roma foi antes de Roma passar a ser a igreja. Estava o exército, a cúpula do exército, estava a cúpula religiosa e o comando, tudo numa única unidade. O que iria, de facto, trazer, obviamente, trouxe alguns problemas para a Igreja Católica, e daí a perseguição dos templários. Também pelos interesses financeiros, né, pelo rei de França, e outras coisas mais que estavam ligadas aqui à política e domínio geopolítico, mas eles não conseguiram, de forma alguma, calar por completo a missão templária. E os templários, a partir daí, se dispersaram, tanto para a Península Ibérica, quanto para a Grã-Bretanha, e também a Alemanha. Daí começa a surgir várias escolas esotéricas, e essas escolas esotéricas vão tentar, essas pessoas, esses entusiastas, vão tentar redescobrir o segredo, redescobrir a verdade. Daí é que leva de 1100 e qualquer coisa, quando dá-se a perseguição dos templários, né? E a morte, 1200 ou qualquer coisa, até 1500, quando nós temos ali, de facto, a primeira, o protestantismo, né? Não a primeira, mas a segunda cisão forte, que não é também uma cisão, né? Que não podemos chamar, a primeira cisão foi em 1050, 1150, coisa do gênero, quando a separação da igreja ortodoxa. Para quem não conhece um pouco da história, pode perceber que os ortodoxos não queriam ser governados por aquilo que vinha, que era o francófono domínio, né, que existia em Roma, e queriam manter ali o que era aquilo que era Constantinopla como sua base. Então, e depois acaba por sendo movida, né, devido às conquistas do Islã. E é isso que está aqui em voga. Nós percebemos o que é essa história, o que é o Bafomé e por que o Bafomé. O Bafomé, na verdade, é uma construção de toda essa história esotérica, na tentativa de se visualizar ou materializar esse ser espiritual que interage com o homem. E aqui, de facto, eles conhecem o ser, mas ainda não ligam o ser, de facto, a Bafomé. Também tem os seus propósitos. Eu irei fazer uma pausa, e depois, porque o meu recorde já tem 1 hora, e eu terei que editá-lo, e irei voltar assim que terminar a edição, irei fazer uma segunda parte. Obrigado a todos, e a continuação de uma boa tarde.